E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar aqui sobre as mentiras que vocês já ouviram falar sobre a saga do Ben 10. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Bom galera, agora falando aqui das mentiras que a gente ouviu, tanto eu como várias pessoas, né, ouvia falar. Vamos começar aqui. Bom, para começar aqui, uma grande mentira que a gente ouvia é sobre o acelerado e o XLR8, né? Todo mundo falava que... Bom, para começar, uma grande mentira que foi inventado é que o acelerado ele é bem mais rápido que o XLR8, mas na verdade isso era mentira. Podia até ser um pouco mais forte, mas aí como começaram a falar que o XLR8 forte sempre foi, mas aí falaram que ele era mais rápido, mas na verdade é ao contrário, porque o que é mais rápido é o XLR8, isso sim, mas aí muita gente acreditou nessa mentira e alguns inventou. A segunda mentira também que a gente pode falar é que o Ben 10.000, o Derek falou que o Ben 10.000 era o mesmo, tanto de uma temporada como a outra, mas isso é mentira. Aí a gente ficou pensando assim, mas só o Derek falou sobre isso, todos os criadores, toda essa equipe toda não falava mais nada sobre isso, então a gente era de se questionar que isso era mentira, entendeu? Então eu não sei por qual motivo o Derek falou que o Ben 10.000 do clássico era o mesmo do Ben 10.000 universo. Isso é uma grande mentira, até porque você viu, né, na própria série que um entregou o bolo de aniversário, o outro já não entregava, entendeu? Então isso tava na cara que isso era mentira, mas muita gente acreditou que isso era verdade. Uma coisa que deu para se perceber é que em Supremacia Alienista você via depois de dar o bolo, aí você via toda aquela parte lá do Supremacia Alienista, B2010, você vê que a história era totalmente diferente, então você via que não era a mesma coisa, então você vê a pessoa, mas por que o Derek inventou isso, né, cara? Eu não sei, até hoje não dá nem pra perceber por quê. Mas aí entrou na mente das pessoas que aquilo era verdade, mas nunca gente ia falar que isso era verdade, entendeu? Tudo pura mentira. Agora uma grande mentira também que inventaram sobre o Ben 10 Reboot é que falaram que o... É que na época também era muito famoso, né? Todo mundo queria ver. É que os aliens era o mesmo dos Prime, né? Falavam que era dos Prime. Mas é mentira, porque o próprio criador falou que. Aí depois que ele veio e falou que era mentira, aí a gente. Mas aí não precisava nem ter falado que era mentira, porque na própria série, nos próprios episódios a gente via, né? Que todos aqueles aparelhos que tinha tudo foi feito tudo em programação, umas coisas que não poderiam nem ser diferente, é uma coisa bem meio louca de a gente se acreditar. Uma coisa que poderia acontecer era que eles iriam viajar na linha do tempo, e aí após essa viagem iria acontecer umas coisas diferentes, acontecer uns acontecimentos, umas transformações que lá na frente a gente iria perceber que isso poderia ser até meio que ver mais o próprio criador falou que não, isso não era o Ben 10.000 do mal, o Ben 10.000 do bem, é uma coisa totalmente diferente, entendeu? Mas ainda teve gente que acreditou que eles eram os Ben Prime, entendeu? Mas aí eu confesso que eu também acreditei nessa, porque na época era muito famoso, não tem um hype danado, todo mundo queria assistir. Então tudo que era feito na teoria, na conversa, tudo a gente chegava a acreditar. Outra mentira que a gente ouviu falar também muitas vezes, na maioria das mídias, é sobre o Supremo. E sobre isso foi falado, sobre o Supremo, que o Supremo, ele era, na verdade, é que foi falado que o Supremo ele teria como fosse um DNA, que poderia deixar ele imortal, um exemplo do Enomossauro, que quando ele se transformava ele era invencível e era imortal a qualquer batalha. Isso era uma coisa que foi falado na época, mas isso é totalmente mentira também. Daí foi falado também que os Supremos tinham genes que poderia deixar ele milhões e milhões de anos vivo, invencível, isso é totalmente diferente. Fosse um livro,
Na verdade, tudo isso não passava de uma evolução, né? Porque poderia haver vários dinossauros que eles poderiam se transformar e regenerar, mudar tudo, aumentar, ficar aumentando um, aumentando dois, assim sucessivamente. Então isso na verdade não passava de uma multiplicação. Na verdade não passava de uma multiplicação, né? Que aí criação, procriação, criação, procriação, ia se multiplicando, ia aumentando, aí chegou os Supremos, aí virou toda aquela bagunça e tal. Mas na verdade, se a gente pegar tudo pelo pé da letra mesmo, isso não passava de uma transformação de genes, mas nada a ver do que foi dito que seria uma evolução infinita, que não podia ser derrotado ou até mesmo não morto e viveria milhões de anos. Isso foi uma grande mentira e até muita gente acreditou. Até os próprios criadores nunca chegaram a falar sobre isso. Se tivesse falado isso era totalmente mentira. É uma coisa que também foi falado sobre o feedback. O feedback era um que ficava escondido de algo que você não podia ultrapassar. Então, alguns dos criadores do Derek, ele foi falar muita coisa do feedback que não foi verdade também. A gente falava que ele ficava dentro de como fosse uma contenção diferente, diferenciada, não podia ser acessado por nenhuma pessoa. Então o Ben também demoraria a encontrar ele. Foi uma coisa muito louca que um dos criadores chegou a mencionar. Mas isso daí foi descoberto em uma das reuniões que eles tiveram. E aí depois de muito tempo um passou. E aí um ficou discordando que o pensamento de um era diferente do outro. E até isso virar realidade. E isso nunca foi na verdade uma real. Foi tudo passou de uma mentira. Uma coisa também que não faz sentido é dizer que o Eco Eco não era um robô. Para mim, o Eco Eco sempre foi um robô. Até os poderes, o modo de agir. Quem falasse que o Eco Eco não era um robô, tava mentindo, porque você vê que era o jeito do robô, a forma de agir, tudo isso levava a crer que ele é um robô, entendeu? Outra mentira que os caras inventaram foi sobre os nanochips, que a gente via no nanochip você ia aparecer em alguns episódios, até apareceu no filme também sobre o nanochip, mas na verdade nunca passou, foi de um chip, né? O chip e o electron chip, tudo era a mesma coisa, então ficou meio um pouco confuso, a gente entendeu o que seria um ou não. Para mim era o chip em si, não os nanochips, mas aí era uma coisa muito confusa e foi inventado muita coisa um sobre o outro e a gente passou até a querer acreditar em tudo isso, entendeu? Agora uma coisa que ficou meio que assim, a gente conseguiu entender, é por que eles ficaram confundindo nanochip com microchip, né? Uma coisa que a gente precisaria até matar logo de cara essa dúvida. Mas aí foi dito um monte de coisa, nanochip, microchip, ninguém sabia o que era a verdade. Aí veio toda essa parte do filme, explicação sobre alguns episódios, outras coisas, nanochip e microchip. Aí a gente foi passando conhecimento e tudo aquilo que passou no filme. Hoje a gente sabe que tudo é a mesma coisa. O chip, o microchip é totalmente diferente, é a mesma coisa. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E assina o sininho para receber as notificações. E muito obrigado por assistir o vídeo. Falou e fui!